Bom, vamos começar a aula de hoje falando sobre certidão de nascimento. A certidão de nascimento é o primeiro documento do ser humano. Depois que a pessoa passa a ter esse documento, a certidão de nascimento, ela passa a ser um cidadão. Então, o primeiro documento do ser humano é a certidão de nascimento que torna esse ser humano um cidadão, ok? Então, ele passa a existir na sociedade. Então, sim, eu existo. Depois que a pessoa tem o primeiro documento, ela se torna um cidadão. Então, ela passa a existir na sociedade. Então, já que ela começou a existir na sociedade, ela passa a ter seus direitos e seus deveres, ok? Então, todo cidadão que já tem o seu primeiro documento, ele tem direitos e deveres na sociedade. Vamos conhecer um pouquinho mais. Então, a certidão de nascimento é o nosso primeiro documento. Assim que você tem o seu primeiro documento, você passa a ser um cidadão. Cidadão tem direitos e deveres. Os direitos são tudo que a gente tem acesso, tudo que a gente pode ter na sociedade. E os deveres é tudo que a gente tem a cumprir, seguir lei, ok? Seguir as leis, todos os nossos deveres com a sociedade. Então, nossos direitos é tudo que a gente pode ter de acesso. E deveres, tudo que a gente tem que cumprir, ok? Do mesmo jeito que a gente tem nossas responsabilidades a cumprir, nós temos nossos ganhos, que são os direitos. Então, nós temos os deveres e os direitos. Vamos ver um direito do cidadão. O direito de votar. Todo cidadão tem o direito de votar, ele pode votar, independente de classe social e de localização. Ele tem direito de votar. Ninguém fica fora dessa situação. Todo cidadão tem direito de votar. Todo cidadão também tem dever de seguir as leis. Então, da mesma forma que nós temos direitos, nós temos os deveres, tudo que nós precisamos cumprir. Vamos conhecer um pouco mais. Todo cidadão tem direitos. Vamos ver alguns direitos. Educação. Todo cidadão tem direito à educação, tem direito de estudar. Criança não trabalha, criança estuda. Então, toda criança tem o direito de estudar, de educação, ok? Todo cidadão tem direito à saúde. Todo cidadão tem direito à alimentação, a se alimentar. Todo cidadão tem direito à moradia, um lugar para morar. Todo cidadão tem direito a transporte. Todo cidadão tem direito ao trabalho. Todo cidadão tem direito de segurança. Então, ninguém fica de fora, ninguém fica de fora dessas situações de direito. Todos podem ter acesso a tudo isso, ok? Deveres. Do mesmo jeito que a gente tem direito a tudo aquilo, a gente tem nossos deveres a cumprir. Respeitar as leis de convívio social. Então, a gente tem que respeitar as leis, as regras de convivência. A gente já aprendeu um pouco sobre regras de convivência. Então, a gente precisa respeitar, nosso dever é respeitar essas leis de convívio social, essas regras de convívio social. Todo ambiente social tem regra. A gente tem que respeitar essas regras, essas leis. Respeitar os direitos de outros cidadãos. Então, a partir do momento que a gente respeita, que a gente tem os nossos direitos, a gente tem que respeitar das outras pessoas, dos outros cidadãos, ok? Então, eu tenho meus direitos e tenho que respeitar os direitos do próximo também. Proteger o patrimônio público. Proteger em que sentido? Praças, parques, tudo que é público a gente tem que proteger, tem que cuidar. Então, proteger os parques, museus, não danificar, sempre protegendo todo o patrimônio público. É um dever nosso cuidar do patrimônio público. Proteger o meio ambiente. Proteger o meio ambiente, também cuidando dos parques, das praças, tudo que a gente frequenta que é público, a gente precisa cuidar, proteger, ok? E acaba respeitando os direitos de outros cidadãos, porque mais gente vai passar por ali, vai utilizar também. Então, tudo isso são deveres do cidadão. Então, a gente tem os nossos direitos e nossos deveres a cumprir, ok? Vamos continuar. Vamos fazer uma análise de documento? Então, vamos observar, analisar o documento da certidão de nascimento, ok? A certidão de nascimento nos torna cidadão, nos torna um cidadão. O cidadão tem direitos e deveres.
Então, a certidão de nascimento é o primeiro documento do ser humano que torna ele cidadão. Mas vamos analisar como que é esse papel, esse documento. Então, aqui a Pro colocou a minha certidão de nascimento e vamos ver as informações que possui na certidão de nascimento. As principais, tá? Tem bastante informação, mas a gente vai ver as principais. Então, aqui onde a Pro vai grifar o primeiro dado. Então, aqui, deixa eu colocar aqui a flechinha. Está escrito o nome. Então, o nome que foi dado na certidão de nascimento é o primeiro dado importante. Marina Souza Lima. Então, eu tenho nome e sobrenome. Nome Marina, sobrenome Souza e também Lima. Então, o primeiro dado importante da certidão de nascimento é o nome. Segundo dado importante, data e hora do nascimento. Então, na certidão de nascimento tem a data, aqui por extenso, 7 de fevereiro de 1994. Ok? Às 9 horas e 17 minutos. Então, a data e hora também é um dado importante, 7 de 2 de 1994. Então, o primeiro número é o dia 7, 2 representa o mês, janeiro, fevereiro. Então, é o segundo mês do ano, por isso que tem o número 2, fevereiro. E o ano 1994. Aqui o horário de nascimento, 9 horas, o H significa horas, e 17 de minutos. Então, eu tenho a data e a hora de nascimento. Então, os dados que a gente viu até agora, nome, data e hora do nascimento. Vamos para o próximo. Agora vamos ver cidade e estado. Então, a cidade e estado também ficam disponíveis. Aqui, ó. São Paulo, SP. Então, São Paulo, cidade, SP, estado. Ok? Então, é cidade de São Paulo e estado de São Paulo. Hospital. O hospital também fica no documento. Qual hospital que nasceu? Então, aqui o da Pro também fica Hospital e Maternidade Santa Joana. Então, o hospital também tem colocado na certidão de nascimento. Filiação. O que é filiação? São os pais, ok? Filiação são os pais da criança que está sendo registrada. Então, Ivan Borges de Lima e Aparecida Batista de Souza Lima. Esses são os dois nomes dos meus pais, pai e mãe. Vamos lá. Ivan Borges de Lima, ok? Aparecida Batista de Souza Lima. Observem uma coisa. Então, vamos prestar atenção nessa parte. O nome da criança, imagina que a Pro acabou de nascer, foi registrada Marina Souza Lima. O primeiro nome, meus pais que escolheram, Marina, ok? O sobrenome vem parte da mãe e parte do pai, ok? Então, aqui no nome da Pro, o primeiro nome que vem depois do nome Marina sempre vem da mãe. Então, observe o nome da minha mãe, Aparecida Batista de Souza Lima. Então, quando minha mãe casou com meu pai, ela colocou Lima no nome dela. Só que o Lima não fazia parte do nome dela de solteira. Então, eu tenho que pegar um desses dois para colocar no nome da criança, Batista ou de Souza. Então, a minha mãe colocou Souza lá no meu nome. E o último nome é o do pai, o que fica no final do nome da criança, Lima. Meu pai é Ivan Borges de Lima. Então, vamos mais uma vez. O último nome é o do pai e o mais perto do primeiro nome é o da mãe. Então, Souza é da mãe e Lima é do pai. Então, se tiver dúvida, lembra que o do pai é sempre o que fica por último no nome da criança, ok? Então, Lima é do meu pai, que se chama Ivan Borges de Lima, e Souza é o da minha mãe, que antes de se casar com meu pai, era Aparecida Batista de Souza. Depois que se casou, passou a ter o Lima também. Então, minha mãe colocou Souza no nome
na criança. Então, vamos lá. Então, grava essa parte, que o último nome da criança é sempre do pai. Ascendentes, os ascendentes. Quem estava lá atrás, antes do pai e da mãe, tinham os seus avós. Então, nós vamos agora ver os nomes dos avós. Avós paternos são os pais do pai. Avós maternos são os pais da mãe, ok? Então, vamos lá. Avós paternos são os pais do pai, ok? Então, vamos lá. Aqui a Pro não escreveu, vou escrever agora. Aqui é Batista. Um momentinho. Continuando, vamos lá. Então, observem aqui o que a Pro havia comentado. Avós paternos são os pais do meu pai. Então, presta atenção no nome do meu pai também. Ivan Borges de Lima. Então, eu sei que o Lima veio do pai e o Borges veio da mãe. Vamos confirmar? Então, vamos lá. O pai do meu pai se chama Batista Pereira Lima. Então, o Lima era do pai dele. Colocou lá no final do nome. E o que mais? Tem o Borges. O Borges, como está do ladinho do Ivan, lá no comecinho, era da mãe dele, Arcília Borges de Lima. Ficou o Lima dela também aqui embaixo, porque ela se casou e passou a ter o sobrenome do marido, ok? Mas Borges era dela solteira. Então, ela colocou Ivan Borges, porque é o sobrenome dela, de Lima, que é o sobrenome do pai, ok? Vamos ver aqui, análise dos avós maternos, os pais da minha mãe. Vamos lá. O nome da minha mãe é Aparecida Batista de Souza Lima, ok? Vamos analisar esse nome agora. Então, os avós maternos são João Batista de Souza e Helena Terezinha Saciloto de Souza. Então, avós paternos são os pais do pai. Avós maternos são os pais da mãe, ok? Vamos rever os principais dados de uma certidão de nascimento. Nome, deixa eu fazer uma flechinha. Nome, data e hora do nascimento, cidade e estado, o hospital, a filiação. Filiação são os pais da criança. Ascendentes são os avós. Então, filiação são os pais da criança. E ascendentes são os avós. Dentro dos avós, nós temos avós paternos, que são os pais do pai, e avós maternos, que são os pais da mãe, ok? Então, vamos lá. Nome, data e hora do nascimento, cidade e estado, que é a localização, o hospital, a filiação, que são os pais, e os ascendentes, que são os avós. Vamos agora, vamos fazer uma situação fictícia, uma situação que não é real, é inventada, é fictícia. Um bebê nasceu hoje. Vamos brincar de ser a família dele e escolher o seu nome? Então, vamos lá. Vamos colocar os dados principais de uma certidão de nascimento, do primeiro documento do ser humano que torna ele cidadão. Denise Pereira Lima, ok? Nasceu hoje, dia 6, no mês 7. Por que é o mês 7? Porque julho, o mês que nós estamos, é o 7º mês do ano. Vamos verificar. A Pro vai falando mês, vocês vão levantando um dedinho para cada mês que a Pro falar. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Levantamos 7 dedinhos para chegar no julho. Então, por isso que ele é o mês 7. E o ano, 2020. A hora que ele nasceu, 7 horas e 35 minutos. Município de nascimento é a cidade e unidade de federação é o estado. Então, cidade de São Paulo, estado de São Paulo. Filiação são os pais. Percebam no que a professora tinha falado.
Não é sempre que acontece, mas na maioria dos casos vai ser dessa forma. Então, o pai de Denise Pereira Lima é Jorge. Então, nós sabemos que no nome dela, o último sobrenome é Lima. Então, a probabilidade de o nome do pai ter Lima é muito grande. Então, isso aí, ó, Jorge Lima Cardoso. Então, o Lima, último nome da criança, geralmente é do pai, ok? Então, o Lima, já colocamos lá, Jorge Lima Cardoso. Então, o Lima no nome da Denise é o último sobrenome. Então, sobrou Pereira. A mãe vai ter o Pereira no nome, ok? Vamos lá. Então, o sobrenome da criança é composto pelo sobrenome dos pais. Vamos ver o nome da mãe. Lívia, então, Pereira Diogo. Então, Pereira veio da mãe e Lima veio do pai. Vamos fazer agora os ascendentes, os avós. Primeiro, os avós paternos, os pais do pai de Denise. Então, vamos lá. Olha o último nome do pai de Denise, Jorge Lima Cardoso. Então, o pai de Jorge vai ter Cardoso, Paulo Cardoso e Kátia Lima. Então, o último nome do pai de Denise é Cardoso, porque o avô tinha Cardoso. E depois, Jorge Lima. Lima é da mãe, é da avó. Kátia Lima, ok? Vamos para os avós maternos. De Lívia Pereira Diogo. Então, Diogo provavelmente vai ser do pai e Pereira provavelmente vai ser da mãe. Na maioria das vezes é dessa forma, ok? Não é sempre. José Diogo, então observa lá, o pai de Lívia Pereira Diogo é José Diogo. Então, Diogo é do pai e Helena Pereira. Pereira é da mãe, por isso que está mais próximo do nome, ok? Sexo. O sexo é feminino, se for menina, e masculino, se for menino. E aqui tem uma assinatura do escrevente. É um funcionário público que tem a função de fazer o registro das crianças. Sempre vai ter a assinatura ali do escrevente. Então, ele que é o responsável por fazer o registro da certidão de nascimento, ok? Vamos começar agora a apostila no próximo vídeo.